Os tipos de atestados são atestados por doença, né? Que é para justificar aí fornecido a pedido do paciente ou do representante legal. Tem a função de sintetizar, vamos dizer, um estado em que ele se encontra com a conclusão do atendimento médico, expressando a existência de um estado mórbido anterior ou atual. A finalidade do atestado médico para portador de doença específica não cabe a utilização da expressão atesto para os devidos fins. Ele pode ser atestado para falta de trabalho, falta na escola, comprovar deficiência em admissão de emprego, viagem aérea, pacientes especiais, declarar incapacidade familiar. Existe outro atestado que não é o de doença, mas o atestado de óbito, né? Que tem como finalidade, o nome já diz, atestar o óbito, a causa mortis de alguém, né? Atendendo as necessidades que estão lá ordenadas legalmente na medicina sanitária, tá bom? E a classificação destes atestados podem ser esses atestados, que são atestados médicos ou atestados de óbito, eles podem ser oficiosos, né, que é para justificar situações menos formais, como eu falei, ausência à aula, trabalho, para dispensar aluno da prática de educação física, por exemplo. Tem classificação legal administrativa, quando serve para justificar o interesse do serviço ou do servidor público para licença ou abono de faltas do serviço público, né, um servidor público. E ele tem também a classificação legal como atestados médicos judiciários, que aí seriam os solicitados pelo juiz e os que interessam à administração da justiça, né? Esses seriam, vamos dizer, atestados médicos solicitados juridicamente, né? Vamos lá, pergunta 10. Também a pergunta 10 tem a ver com medicina legal. Vamos lá. 11. Dr. Mauro, clínico, está de plantão em hospital particular, foi chamado para avaliar paciente que apresenta distensão abdominal, vômitos, desidratação, hipotensão artificial e hipotensão arterial e com parada de eliminação de gases e fezes. A ausculta abdominal observa-se o silêncio abdominal, a papulação está distendido com dor difusa. Imediatamente solicita exames complementares de diagnóstico, prescreve sonda nasogástrica e faz contato com o médico assistente que orienta a conduta expectorante até o dia seguinte pela manhã, quando irá avaliar o paciente. Em relação ao artigo 52 do Código de Ética Médica, qual deve ser a conduta do Dr. Mauro e por quê? Está lá, artigo 52. É vedado ao médico de respeitar a prescrição ou tratamento de pacientes determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Bom, qual deve ser a conduta? Primeiramente, acredito que a conduta seria ele se perguntar sobre os reais benefícios ao paciente de uma possível intervenção dele na conduta do médico assistente. Ele tem que ver se realmente vale a pena essa interferência, já que este paciente ele está sob os cuidados do médico assistente dele, que não é o Dr. Mauro. Então, assim, cabe interferir na conduta deste médico assistente? Olha, cabe porque acredito que tem urgência ou emergência nesse tipo de procedimento, de atitude, de ato médico que eu vou realizar, né?
Se ele tiver tempo, liga, comunica ao responsável, ao médico assistente. Olha, doutor, está acontecendo isso, vislumbro que seja necessário este tipo de procedimento ou de atitude, né? E conversar com o médico assistente, né? Se não der tempo, ou se não for o caso de achá-lo, conseguir falar com ele, e realmente ele vislumbrar que realmente é necessário esta intervenção dele sobre as diretrizes do médico assistente, ele que o faça, justificando o porquê, né, das mudanças de diretrizes e de procedimento, né, no prontuário médico, e que o mais rápido possível informe ao médico assistente do paciente o porquê disso tudo, tá bom? Em relação ao manual de saúde, necessário e importante. Em relação ao manual de saúde, declaração de óbito, documento necessário e importante, está no Ministério lá portal do Ministério da Saúde. Em quais situações a declaração deve ou não deve ser emitida? A declaração de óbito deve ser emitida nas seguintes situações: em todos os óbitos, natural ou violento, constatando-se o óbito, tá? Quando a criança nasce viva e morrer logo após o nascimento, independente da duração da gestação, do peso do recém-nascido e do tempo que tenha permanecido vivo. Nasceu, tá? É o que a gente chama de natimorto, nasceu, mas veio a morrer logo depois, tem que ser feito o atestado de óbito. Existe no óbito fetal, se a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas, ou feto com peso igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros, aí há necessidade de se realizar também o atestado de óbito, ainda que exista o óbito fetal, tá? A declaração de óbito não deve ser emitida, ela não deve ser emitida nas situações. No óbito fetal, é o contrário do que eu acabei de falar, né? No óbito fetal com gestação menor de 20 semanas, feto menor de 500 gramas, né? Ou estatura menor do que 25 centímetros, tá? A legislação atualmente existente permite que, na prática, a emissão de declaração de óbito seja facultativa para os casos em que a família queira realizar o sepultamento do produto da concepção. Também, a declaração de óbito não deve ser emitida para quê? Peças anatômicas amputadas, né? Para peças anatômicas retiradas por ato cirúrgico de membros amputados. Nestes casos, o médico elaborará um relatório em papel timbrado do hospital, descrevendo o procedimento realizado, né, e o membro amputado. Este documento será levado ao cemitério caso o destino desse membro, dessa peça, venha a ser o sepultamento, tá? É com isso que irá se sepultar, e não com a certidão de óbito do membro amputado. Peraí, deixa eu botar aqui. 13. Em uma linda noite de verão, o Dr. Euclides está em plantão em um hospital particular do Rio de Janeiro, quando dá conta numa emergência, paciente masculino com 68 anos, hipertenso, controlado por medicamento, que foi encontrado sem respirar, caído no chão. Imediatamente foram iniciadas as manobras de RCP, sem, no entanto, lograr êxito desejado. Ele tem 3 filhos e está em processo de separação de sua esposa, e a família passa por grave dificuldade de relacionamento.
Ele se encontrava com humor deprimido nos últimos dias, mas sem histórico de ideação suicida. Uma semana antes, havia procurado a emergência do mesmo hospital com uma dor torácica atípica, sendo estratificado para IAM, que foi negativa. Tem médico assistente, mas que não visita há pelo menos 3 anos. Como o doutor Euclides deverá conduzir este caso frente à morte do paciente e a necessidade de declaração de óbito para que a família possa inumar o corpo? Bom, o paciente foi levado ao hospital porque foi encontrado caído no chão, foi iniciado o RCP, né? Então, dessa maneira, a gente não tem como saber se o paciente já chegou vivo ou não no hospital, tá? Se ele já chegou cadáver ou não no hospital. Mesmo assim, foi realizado o RCP. O médico não conseguiu reverter, né? Então, como é que ele deve fazer? Ele deve proceder da seguinte maneira. Espera aí. Oh, meu Deus, sai tudo aqui. A declaração de óbito deve ser feita em formulário específico, que são aquelas 3 vias. Né? A família vai levar uma das vias para o cartório. O cartório emite a certidão de óbito. Com a certidão de óbito, ele vai realizar, né? Vai ser realizada o sepultamento. A declaração de óbito desse paciente tem que ser preenchida com os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida. Se não há como identificar, se bem que ali está relatado de que existe histórico dele no hospital, mas se não tem como ter esses documentos da pessoa falecida para poder fazer a declaração de óbito, vai ter que procurar a autoridade policial para tentar identificar, reconhecer o cadáver. Tá? Deve registrar lá no boletim de ocorrência todas as causas da morte, né? Atentando para os dados e sempre preencher em letra, como eu já havia dito, legível, né? Sem abreviações, sem rasura, né? Informando o dia, data, hora, as condições e revisar todos os campos antes de assinar, porque a gente sabe que qualquer rasura não atestado de óbito não é permitido, tá? E vai dar problema, e para depois poder assinar e carimbar, tá? E botar o CRM, tá? O médico tem a responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento do boletim, pela declaração de óbito, tá? Além disso, claro, deve registrar todos os procedimentos, condutas feitas ao paciente no prontuário médico. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários conforme exigência, né, do Conselho de Medicina e conforme as diretrizes, né? Tem que conter, como eu já disse, as informações necessárias, procedimentos, conduta, data, hora, assinatura do médico e o número do CRM. 14º, o que se entende pelo qual... Não, esse também é medicina legal. 15º, segundo a teoria principalista da bioética, em referência ao princípio do respeito à autonomia, quais os modelos de decisão substituta? E faço um breve comentário em cada um deles, dando um exemplo prático de cada situação. Existe o julgamento substituto, a pura autonomia e os melhores interesses, né? De acordo com a teoria. O modelo de julgamento substituto
é para desvendar quais sejam os desejos do incapacitado se este pudesse exprimir sua vontade. Então, assim, ele pode ser usado nos casos em que a pessoa foi capaz durante a vida e haja razão suficiente, bem fundamentada, para tomar as decisões que o paciente teria tomado. Então você vai presumir de que o que ele a decisão que ele gostaria de ter tomado, né? A gente acaba criando aí uma ficção para atender um poder autônomo, né? Que é o poder de alguém que não está mais capaz em agir, né? E não tem mais essa autonomia. Essa transferência do poder decisório nos casos analisados foi dada a parentes e médicos, sendo sempre levando em conta os valores que puderam ser averiguados na conduta dos enfermos enquanto puderam expressá-los. O que é isso? A gente cria uma situação científica, ele não está podendo resolver por ele agora. Aí, com os médicos e com, vamos dizer, com a família, você faz um julgamento substituto. Você fala o que ele gostaria nessa situação. Olha, ele sempre foi a favor disso ou ele sempre foi a favor daquilo. Você presume um julgamento que seria o do paciente, tá? No modelo de pura autonomia, os pacientes já deixaram explícitas suas decisões e vontades antes de se tornarem incapazes. Então, antes de ele estar impossibilitado de expressar a sua autonomia de vontade, ele já deixou expresso através de um documento escrito, né, declarações que dizem a preferência dele. Olha, eu não vou querer isso, ou não vou querer aquilo, não vou, se caso haja necessidade desse ou daquele procedimento, eu não quero realizar, né? São uma aplicação de diretrizes que ele já deixa expressamente colocado antes que elas aconteçam, tá? O modelo dos melhores, né, o que se fala sobre os melhores interesses, aí não vem supor o que seria, né, um médico ou os parentes, o que seria através do histórico de vida e de pensamentos daquele paciente que agora não é mais autônomo, o que ele gostaria para ele, isso não se leva em consideração. Não se leva em consideração também o documento expresso, as diretrizes que ele deixou antecipadamente, dizendo que se caso ocorresse uma situação ou outra, como ele gostaria de ser tratado ou como ele gostaria que tivesse sido feito, mas sim um modelo de melhores interesses para o paciente, né? Aí são decisões, as ações são tomadas de acordo com o momento e com base em circunstâncias em circunstâncias no momento, né? Numa relação de decisões possíveis, o decisor deverá aplicar aquelas que tragam melhores benefícios aos pacientes para maximizar a qualidade de vida, mitigando riscos e ponderando os custos. A autonomia só é utilizada se for condizente com o bem-estar do próprio paciente. São os melhores interesses do paciente e não levando em consideração a sua autonomia, tá? Autonomia é essa que ele não possui mais agora, tá? Porque ele está incapaz, mas que você não vai poder deduzir através do que ele gostaria ou através de algum documento que ele deixou. Esse modelo pode ser usado quando o paciente nunca foi capaz ou suas preferências, crenças e valores não podem ser aferidos ou não há credibilidade nas evidências, tá bom? Pergunta C. Em qual modelo se enquadraria as diretivas antecipadas de vontade, testamento ou testamento vital? As diretrizes antecipadas de vontade têm a base teórica, claro, no modelo da pura autonomia, né? Porque aí é a pura autonomia de vontade do paciente, como havia dito agora há pouco, de que ele vai deixar, de acordo com a sua autonomia de vontade, ele deixa pré-definido as condições que ele quer caso haja uma situação ou outra, né? Então,
são as diretrizes antecipadas de vontade. Caso ocorra isso, eu vou querer ser tratado assim. Caso ocorra aquilo, eu não vou querer usufruir deste procedimento. Ou não, né? É como se fosse um testamento vital. O testamento vital é como se fosse um testamento em vida, né? Quando ele já deixa definido se ele vai querer ser tratado de que maneira, né? No final da vida. Quais as condições os médicos podem fornecer? Em quais circunstâncias os médicos podem fornecer? Perdão, desculpa. Quais as circunstâncias os médicos podem fornecer cópias de prontuários de seus pacientes? E no caso dele ter falecido? Bom, Código de Ética Médica diz que o prontuário médico, como é que tá? Em circunstâncias, os médicos podem fornecer cópias de prontuários de seus pacientes e no caso dele ter falecido. Bom, o prontuário médico pertence ao paciente e é de guarda ou do médico, ou do hospital, ou da clínica, tá? Então, assim, liberar cópias do prontuário sob sua guarda é vedado ao médico liberar cópias de prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente ou para atender ordem judicial ou para sua própria defesa, tá? Então, assim, ele só pode fornecer cópia, ainda que depois de falecido, essa coisa de liberar cópia, vou liberar para esposa, vou liberar para os filhos, vou liberar para parentes, isso é arriscado, porque está escrito no Código de Ética Médica, ainda após o falecimento, tem que ser salvaguardado o direito de sigilo profissional dos prontuários médicos, tá? Então, assim, só é concebível em caso de atender uma ordem judicial, o juiz requisitou esse prontuário, eu digo o juiz, não a autoridade policial, o Ministério Público, o juiz tem que ser uma ordem judicial, ou se o médico estivesse defendendo de alguma acusação, né, de erro ou de algum crime, aí ele pode usar em sua própria defesa, ou se o paciente deixou por escrito uma declaração de que autoriza e a quem autoriza liberar cópia desse prontuário, tá? Agora, não se esqueça de que a informação lá atrás do HIV para a esposa não é liberar cópia de prontuário, é informar a situação de soro positivo que o paciente se encontra ou se encontrava, tá? Há essa diferença. Existem aí tanto a jurisprudência como alguns juristas que dizem que parentes até o 4º grau têm acesso ao prontuário. Podem ter acesso ao prontuário, mas devem ter autorização para acessá-lo. Ou autorização judicial, ou autorização exclusiva do paciente, tá? Claro que existe a exceção se o paciente é menor de idade, porque a informação do prontuário tem que ser dada a quem? A quem tem a autonomia do paciente, que é o representante legal dele, né? A maioria das vezes os pais, né? E o prontuário médico, se ele for requerido pelo paciente, o médico é obrigado a fornecer cópia, tá? Por escrito para o paciente, tá? 17. Segundo artigo 34 do Código de Ética Médica,
É vedado ao médico deixar de informar ao paciente diagnóstico, prognóstico, os riscos, os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa causar dano, devendo, neste caso, fazer comunicação ao seu representante legal. Analise esse dever profissional à luz da teoria da bioética principialista. Vamos lá. É dever do médico, é dever deontológico, está lá no Código de Ética Médica, dever legal, informar o paciente, salvo se esta informação vier a trazer algum dano ou algum prejuízo psicológico, até físico, a este paciente. Então, considera-se que, não podendo ele receber esta informação, a autonomia de vontade dele e o dever de informar ao paciente fica mitigado, porque ele tem que dar esta informação a alguém, mas o paciente vai ser diretamente influenciado por esta informação, né? Então ele vai procurar um representante legal. Qual seria o representante legal? Ele, não podendo receber esta notícia, vai procurar a esposa ou quem represente ele para informar sobre o diagnóstico, procedimentos, o que seja, para dar essa informação. Tá? Esse princípio, essa teoria principialista, vem pelo quê? Principalmente pela não maleficência. O médico tem que procurar a todo momento não fazer mal ao paciente e, se for, se não tiver condições de não fazer mal, que faça o menor mal possível. Então, é o princípio da não maleficência. Tá? Qual o entendimento sobre a morte de causa indeterminada, desconhecida, sem assistência médica? A morte de causa indeterminada é a causa médico-legal formulada após autópsia e esgotamento de todos os recursos laboratoriais para identificação da causa-morte. A morte desconhecida, paciente chega em emergência, rapidamente evolui para PCR, que não reverteu as manobras de ressuscitação, e depois de examinar o cadáver e afastar da causa-morte externa, o médico esgota todas as possibilidades para formular a hipótese diagnóstica, inclusive com anamneses e a história colhida com familiares. O médico deverá emitir a declaração de óbito, esclarecendo que a causa-morte é desconhecida. Morte sem assistência médica. O paciente dá entrada no hospital, já cadáver. Após o médico proceder ao cuidadoso exame externo do cadáver, a fim de afastar qualquer possibilidade de causa externa, não tendo, portanto, certeza da causa base do óbito. Essas são as diferenças. 19ª pergunta. Traumatologia forense, aí pergunta do direito da medicina legal. 20ª. Segundo a corrente tripartida da teoria geral do crime, para que o ato médico seja considerado crime, é necessária a ocorrência de 3 fatores. Queira descrevê-los, né? Esses 3 fatores, para que ocorra crime, né, e a responsabilidade do ato médico, primeiro tem que ter um fato típico, né? Esse fato típico ele é o que a gente fala que é o que está descrito na esfera penal, no Código Penal. Ele tem que existir tipificado dentro do Código, né? Como está lá o 121, matar alguém, né? É um fato que está lá tipicamente descrito, ele tem que estar descrito, aquele fato, né, no Código Penal, né? Um elemento da esfera penal. 2, tem que ter um ato ilícito, né? Um ato antijurídico. Aí a gente já até pensa mais na esfera civil, né? Então, assim, tem que ser considerado um ato ilícito, antijurídico.
E tem que ter uma infração que para o médico é uma infração ética, onde né, que seria a culpa. Então, essa infração ética, que é a culpa, ela tem que estar comprovada também. Tem que ter um fato típico, criminal, tem que ter tido um ato ilícito, porque às vezes o ato pode não ser ilícito, né? E tem que ter uma infração ética que leva à culpa, né? Imprudência, negligência, imperícia. E na teoria geral do crime, a gente tem aí aquela coisa, né? O fato típico, quer dizer, a conduta, ela pode ser por ação, por omissão, dolosa ou culposa, consciente e voluntária, dirigida a um fato, né? Tem que ter, claro, um resultado, tem que ter a ligação desta ação ou omissão com este resultado, é o que se chama de nexo de causalidade, né? E esse nexo de causalidade ele pode ser cortado, rompido pelas excludentes, né? Porque aí pode ser culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros, caso fortuito ou força maior, né? Que a gente já tinha visto lá na PR1, tá? Como eu falei, isso é sobre o fato típico. Sobre a antijuridicidade e a ilicitude, né, que é mais até para o campo da área civil, tem que ter um ato ilícito, né? Mas esse ato ilícito ele pode ser quebrado se a pessoa agiu em estado de necessidade, agiu por legítima defesa, agiu no exercício regular do direito, né? Ou no cumprimento do estrito dever legal. Tá? Então, e da culpabilidade. A culpabilidade ela também pode ser quebrada quando o indivíduo que cometeu o ato, a ação ou omissão, ele é inimputável, né? Ele é uma criança, ou ele não tem consciência do que ele praticou, né? Ele tem problema mental, ele é imputável. Ele tem, para ele ser culpado, ele tem que ter a potencial consciência de que estava cometendo este ato ilícito, tá? E a gente teria que exigir uma conduta diversa da que ele praticou, né? Porque, sei lá, de repente, olha, eu estou aqui com teu filho com uma... vou dar um exemplo, não tem nada a ver com ato médico, tá? Mas assim, só para ter uma ideia. Olha, eu estou aqui com teu filho, estou com uma arma na cabeça, se você não empurrar essa pessoa aí do prédio, eu vou matar seu filho. É uma situação assim que não tem muito a ver no contexto, mas só para ter ideia. Era exigível desta pessoa, sob essa coação absurdamente moral, de que ela não matasse, não empurrasse um desconhecido, até achando que de repente essa pessoa poderia não